Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre um racha que tem acontecido entre Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente sabe que o carioca foi colocado na política, inclusive, por conta do Bolsonaro, né? Inclusive o Bolsonaro o abraçou, lançou o candidato a governador de São Paulo, e mesmo o Tarcísio não morando em São Paulo, não conhecendo o estado de São Paulo, por conta da força que o Bolsonaro ainda teve em 2022, o governador Tarcísio foi eleito. Depois dessa onda que a gente está vendo agora de ataques ali à população por parte da própria polícia militar, a imagem do governador foi arranhada, mas a chamada mídia corporativa tradicional liberal decidiu abraçar o governador de São Paulo e fazer com ele uma espécie de media training, para ele poder dar entrevistas dizendo que ele errou, foi moleque, que não deveria ter dito. Não falou errou, foi moleque, né? Só um meme que a gente brinca na internet quando alguém comete um erro e aí diz que, né, um certo jogador muito famoso aí publicou uma nota há um tempo atrás dizendo que ele errou, foi moleque, e a partir daí as pessoas fazem essa brincadeira. E aí ele disse que errou, né, que hoje ele reconhece que a declaração dele foi correta, que ele tinha uma visão diferente do que seria a utilização de câmeras, que hoje ele está convencido que a câmera no fardamento dos policiais protege a população, protege o policial, quando na verdade ele não mudou nenhum tipo de pensamento. O que mudou basicamente é que o grupo que quer lançá-lo como candidato à presidência da República, como a terceira via ao lulismo e à direita bolsonarista, como se o Tarcísio não fosse bolsonarista, ou melhor, o Tarcísio é bolsonarista moderado. Eu até brinco quando eu uso essa referência, né? Moderado por quê? Porque ele só tortura e não mata, porque ele só abusa, né? Ou porque ele só é racista, mas não é homofóbico. Por que é moderado na análise desse povo aí? E a gente tem visto, inclusive, que o discurso do Tarcísio levou a essa radicalização de parte da polícia, que eu também já tinha alertado aqui na Revista Fórum, tanto em entrevistas quanto em análises, que a polícia seria instigada pelo Tarcísio e pelo Derrite a ser toda vez ou a cada vez mais violenta, mas que na hora que a coisa apertasse, eles chutariam os policiais e tentariam proteger as imagens. É o que está acontecendo. O tal Luan, inclusive lá, o policial que jogou o rapaz de cima da ponte, foi preso, será expulso de acordo com o próprio Tarcísio de Freitas e deixará, Luan, de ser o cara que joga a população da ponte pelo seu fenótipo, né, que é o fenótipo que a polícia adora abordar, né, porque existe ali, né, uma abordagem feita basicamente pelo estereótipo. Você vai passar a ser o cara que a polícia joga da ponte. Você vai sair da posição de jogar a população da ponte, por pessoas que você acha que são criminosos, para você ser jogado da ponte. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro já tinha dito em mais de uma oportunidade que ele não apoiaria inicialmente o Caiado, o Zema, o Ratinho, que o candidato dele era o Tarcísio de Freitas, só que de alguns meses para cá tem começado a mudar um pouco essa situação. A eleição de São Paulo, inclusive, foi um fator determinante para isso. Por quê? A grande mídia, como eu já disse, já escolheu o Tarcísio para ser candidato. Por Bolsonaro, quando ele estava apoiando o Tarcísio ainda, o Tarcísio deveria ser o candidato de 2026, porém para o Kassab, que neste momento é uma espécie de mentor político do Tarcísio, um coach político do Tarcísio, ele tem orientado o Tarcísio a não ser candidato em 2026, porque o Lula será candidato possivelmente, e até o Pablo Marçal, assim como o Kassab, reconhece que concorrer com o Lula é muito difícil, que a tendência de perder é muito grande. Então não vale a pena se arriscar em 2026. O Kassab tem trabalhado na cabeça do Tarcísio, e lembre vocês, inclusive, que o Kassab é secretário no governo do Tarcísio. Ele tem trabalhado com o Tarcísio a ideia do seguinte: o Tarcísio ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo em 2026. Infelizmente, né, quem vota não sou eu, é a população de São Paulo, mas o Tarcísio tende a ser reeleito em 2026, e aí lá em 2030, quando o Lula se disputar 26 e vencer, como a gente acredita que irá acontecer, indicará um sucessor, e esse sucessor, supostamente, não terá a mesma força do Lula. É essa análise que o Kassab, que em torno dele, tem feito, por exemplo, em relação a essas discussões. E é o que acontece. O Bolsonaro não gostou do que aconteceu em 2024 agora na eleição municipal, porque ele tentou ficar com o pé na canoa do Pablo Marçal e um pé na canoa do Ricardo Nunes, e o Tarcísio decidiu abraçar o Ricardo Nunes. E aí o Ricardo Nunes meio que também abandonou o Bolsonaro, e durante o pleito de 2024 agora, quando foi questionado ali sobre qual que é o papel do Tarcísio, o Ricardo Nunes teria dito que o Tarcísio era o líder maior do grupo que ele fazia parte. Isso incomodou o Bolsonaro, inclusive. E aí o que é que tem acontecido? O Bolsonaro hoje tem dito para pessoas próximas que ele não irá mais apoiar o Tarcísio para a candidatura em 2026. Por quê? Ele teria elencado ali 3 motivos, tá? O primeiro motivo, o Kassab, ou melhor, o Tarcísio não deixaria que o Bolsonaro indicasse os nomes que ele quisesse para um futuro governo do Tarcísio. Segundo,
o Tarcísio não iria ouvir os conselhos do Bolsonaro, já que neste momento o Bolsonaro está ouvindo basicamente conselhos do Kassab. E terceiro, ele não poderia criticar o Tarcísio como ele critica, por exemplo, um governo de oposição. Isso aí para mim é uma grande balela. Basta ver o que ele fez, por exemplo, e o que ele faz com o Ronaldo Caiado, o que ele fez, por exemplo, com o próprio Ricardo Nunes, quando ele achou interessante. Então isso aí para mim é conversa da boca para fora. Como ele fez também com o candidato lá que o PL apoiou em Curitiba e que a candidata dele, inclusive, perdeu. O que eu acho que, na verdade, está envolvido nessa história toda é o enfraquecimento do poder da franquia política que atende pelo sobrenome de Bolsonaro. O que é interessante é que esse bando de liberal que gosta de chamar o povo de vagabundo, esquerdista de desocupado, não consegue um emprego formal em outro ramo que não seja a política. Bolsonaro, política a vida praticamente inteira. Eduardo Bolsonaro passou em um concurso público, mas política depois da vida inteira. Mas antes já tinha trabalhado, inclusive, em um cargo comissionado no PTB do Roberto Jefferson, tanto ele quanto o Flávio, e nem trabalhavam, tanto que até uma entrevista muito famosa na internet aí, que viralizou, o Eduardo Bolsonaro é questionado sobre qual que era o trabalho dele na época que ele foi nomeado lá no início dos anos 2000 para atuar no PTB. Ele não sabia dizer porque não trabalhou, né? Então, se não trabalha, não sabe realmente o que é. Né? Então, Bolsonaro, político a vida inteira praticamente, Eduardo Bolsonaro a mesma coisa, Flávio a mesma coisa, Carlos a mesma coisa, né? Inclusive desde o seu início da idade adulta ele já concorreu ali contra a própria mãe. Agora tem o Jair Renan Bolsonaro também, que é vereador eleito e já está estudando a possibilidade de ser candidato a deputado federal em 2026 pelo estado de Santa Catarina e provavelmente vai ganhar, eu já adianto para vocês aqui, tá? O estado de Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil, se não um dos mais bolsonaristas do Brasil, tá? Então é provável que o Jair Renan Bolsonaro consiga ser reeleito e a preocupação do Bolsonaro é perder essa força. Por quê? Em 2026 ele já sabe que estará preso. Aliados dele, inclusive, tem até um material aqui na revista Fora que eu recomendo que vocês leiam, que foi publicado pelo Plínio Teodoro no dia 25 de novembro. Eu vou pedir pro Gui botar aqui em algum lugar na descrição desse vídeo o link, que é a matéria traz o seguinte, ó. Aliados já prevêem Bolsonaro preso, mas como cabo eleitoral. Na época dessa matéria, de Tarcísio ou Caiado. Agora, a situação mudou. Bolsonaro já vê o seu filho Eduardo Bolsonaro como um plano B. Como é que funcionaria isso, Carlito? O Bolsonaro seria supostamente o candidato. E aí, como ele estará preso em 2026, ele se lançaria candidato preso, mas depois abriria a mão da sua candidatura para o filho Eduardo Bolsonaro. Traduzindo, querendo copiar o presidente Lula em 2018. Só que falta duas coisas para o Bolsonaro para ele tentar se comparar ao Lula. A primeira, é ser homem, né? Ter hombridade, não é ser homem no sentido biológico, né? É ser homem no sentido de manter a sua palavra e entender ali a importância política, né? Quando eu falo ser homem é no sentido de ter um acordo que não necessariamente é firmado em papel, que é feito ali entre duas pessoas, né? Sejam dois homens ou duas mulheres, ou um homem e a mulher, e manter a palavra. Primeiro, coisa que o presidente Lula faz. Segundo, ainda nesse primeiro, na verdade, ter a história do Lula, que o Bolsonaro de longe não tem. E segundo, ter um Dallagnol e um Moro combinando ações para perseguir o Bolsonaro. O que tem acontecido agora é o oposto. Tem acontecido até morosidade demais para se prender o Bolsonaro na cabeça de algumas pessoas. Na minha, eu entendo que está sendo seguido o rito legal, o devido processo legal, tem que ser seguido todo o trâmite, inclusive para que não se tenha comparação com a Lava Jato no futuro e que não se tenha também essa possibilidade de dizer que o Paulo Gonet combinou ações com o ministro Alexandre de Moraes, criando um novo Dallagnol e um novo Moro, como a gente tem acompanhado. E aí o que é que tem acontecido? O Bolsonaro já disse que não irá abrir mão do nome de um dos filhos. Carlito, você acredita nisso? Acho pouco provável. Por quê? O plano do bolsonarismo para 2026 é lotar o Senado Federal. Então, se você tira o Eduardo Bolsonaro de uma candidatura ao Senado, que eu acho pouco provável também ele ser eleito por São Paulo, mas não é impossível, ou tira ele de uma candidatura à reeleição à Câmara dos Deputados, você perde um deputado. Ou perde um senador, deixa de ganhar um senador, dependendo da composição, se ele for candidato e for eleito ao Senado. Muita gente, inclusive, tem colocado aí que o Eduardo Bolsonaro seria um senador certamente eleito por São Paulo. Eu acho que depende. Por quê? Apesar de a eleição para senador ser uma eleição para um cargo em tese, para ser um cargo no legislativo, o modelo de votação não é como acontece para deputado federal e estadual, que é o modelo de proporção. Lá é o modelo majoritário simples, o indivíduo que é mais votado ganha.
E na última eleição de 2022, o Eduardo Bolsonaro teve menos votos que a Carla Zambelli para deputado federal. Então lá em 2026, é provável que você tenha concorrendo Pablo Marçal, que já foi seduzido aí por algumas pessoas a ser candidato, não a governador, não a presidente, mas a senador da República. É provável que tenha o Pablo Marçal. É provável que tenha o Ricardo Salles, que já disse que será candidato a senador. E é provável que a gente tenha outros nomes ligados à direita bolsonarista por São Paulo também, que se lancem candidatos a senador, além de candidatos da esquerda fortes, que também serão lançados candidatos ao Senado. Então não é uma eleição certa para Eduardo Bolsonaro. Eu até tenho tentado entender onde é que sai um cálculo aí de algumas pessoas do campo da esquerda que realmente em 2026 o cenário é catastrófico, que o Congresso vai ter pelo menos 27 senadores bolsonaristas e que vai conseguir atingir os 54 para o voto da maioria absoluta e qualificada e isso e aquilo. Eu tenho dito que para mim esse cenário é utópico, né, de você ter 54 senadores bolsonaristas no Congresso Nacional. Porque seriam de ter vários fatores aí, né, combinando para que isso aconteça, que a gente sabe que não acontecerá. Em vários estados eles teriam de fazer praticamente os 2 senadores bolsonaristas, algo que eu não acredito que deverá acontecer também, tá? E sem falar que em alguns estados o senador bolsonarista já vai para a reeleição. Então você tem de ter em mente esse cálculo também, tá? Mas o que é que eu acho que está acontecendo aqui? É basicamente a tentativa de ele marcar território. Ele não aceita que a mídia escolheu o Tarcísio e que ele já foi preterido pela própria direita, em tese limpinha, que quis sujar a mão para votar nele em 2018 só para não votar no Lula ou no Haddad, né? Na época primeiro o Lula e depois o Haddad, e que achou que conseguiria botar rédeas no Bolsonaro e não conseguiu. Então por isso que eles estão todos assanhados aí em relação ao Tarcísio de Freitas. Para mim, como um indivíduo que faz análise política e que atua no campo da esquerda, eu acho fantástico. Quero que eles se devorem, que eles se destruam, porque quanto mais eles promoverem essa autofagia ali entre eles, pro nosso campo é melhor. Porque esse povo, e eu já tenho feito essa análise aqui há um certo tempo, né? Tanto na Revista Fora quanto lá no meu canal. Inclusive, se você não me segue, me siga no meu canal aqui no YouTube, O Historiador. Eu tenho feito uma análise que a extrema-direita, ela só vai perder relevância no debate público, na minha análise, pelo menos. Eu espero estar errado, inclusive, para que isso aconteça antes, mas a partir da eleição municipal de 2028 e a partir as eleições gerais em 2030, né? Ou seja, na minha análise, já na eleição municipal de 2028 e nas eleições gerais de 2030, a extrema-direita vai continuar existindo, mas vai voltar a ser o que a gente chamou durante muito tempo de políticos de baixo clero, indivíduos que não tinham mais relevância, que não tinham mais força. Eu acho que a tendência realmente é a política voltar para o centro, né, para a chamada centro-direita majoritária, e depois você tem uma disputa maior entre centro-direita, centro-esquerda, e ter uma esquerda um pouco mais radical e uma direita um pouco mais radical, mas não como está agora. A tendência, na minha análise, é que a extrema-direita perca força entre 2028 e 30, né, 28 a nível municipal e 30 a nível geral, né, eleições nacionais aí. E eu quero que o Tarcísio Bolsonaro se destrua, quero que eles se devorem, porque quanto mais entendimento eles tiverem, melhor pra gente. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui na Revista Fora se você não é inscrito ainda. Grande abraço e até nossa análise aqui amanhã. Tchau!